Atos dos Apóstolos é o texto que a gente vai ler. Nós vamos ler alguns capítulos desse texto, tá bom? Você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo e vamos fazer a leitura então. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Versículo 3: aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, eles falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 6: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, porque o Pai reservou a sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, e enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, adivinha assim como para o céu ouvistes ir. O 12: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância de uma jornada de um sábado. E entrando na cidade, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Tome seu assento por bondade. Queridos, eu queria nessa noite aproveitar esse tempo que nós temos para falarmos ainda sobre oração, aproveitando a temática desse mês, e que realmente você está sendo desafiado a aprofundar as suas raízes, o seu tempo em oração. Eu queria aproveitar essa oportunidade e fazer uso dela para nós refletirmos em oração. E observando que toda ação, ela tem um começo, um meio e um fim. Todos os projetos que nós começamos, as missões que realizamos, aquilo que colocamos no nosso coração, por mais simples que seja ou por mais complexo, tem esse processo presente, começo, meio e fim. Olhando para a palavra de Deus, eu vou encontrar um grupo de discípulos prestes a começar a cumprir a sua missão, prestes a começar a viver aquilo que Jesus havia prometido a eles. E olhando para este grupo de homens, no livro de Atos, nós vamos ter os registros das primeiras ações, principalmente no capítulo 1, destes homens em viverem e em cumprirem a missão. O livro de Atos vai, na verdade, registrar toda a ação destes homens, e é um livro bacana demais para você ler e para você ver e perceber o que Deus pode fazer através da vida de alguém. Mas quando nós voltamos ao começo da ação desses homens, em que lhes é dada uma missão por Jesus, de que eles deveriam ir e pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia e até os confins da terra, esses homens, ao começarem a missão, eles nos ensinam
um caminho excelente para o início das coisas. Esses homens não começam a cumprir a missão sem antes dedicar 10 dias em oração. Esses homens não começam a viver o propósito que eles tinham, a viver aquilo que Jesus havia falado, sem antes voltar a Jerusalém, que fazia parte da exigência de Cristo, e ali dedicarem um tempo orando. Por isso, nessa noite, eu gostaria de dar um conselho a mim e a você, através da ministração da palavra de Deus. E o conselho é esse: comece orando. Tudo quanto você fizer, tudo quanto está no seu coração, os projetos que você tem estabelecido, comece antes de tudo orando. Os discípulos estão prestes a começar a sua missão, estão prestes a viver aquilo que Jesus havia falado, mas antes de viver a missão, eles voltam para Jerusalém, e quando chegam em Jerusalém, eles decidem subir ao cenáculo, e no cenáculo eles vão passar 10 dias de oração, de intercessão, de uma entrega diante de Deus. O cenáculo no texto bíblico está falando de uma sala na parte superior das casas, no primeiro andar, e era uma sala que servia para recepcionar pessoas, convidados, ou então era um cômodo da sala que se realizavam jantares específicos para pessoas especiais. Jesus esteve com os discípulos no cenáculo, foi no cenáculo que ele comunicou coisas importantes aos seus discípulos, principalmente em relação à sua morte. A própria Santa Ceia, ela foi instituída no cenáculo, e é para o cenáculo que os discípulos vão, quando eles estão sem a pessoa física de Jesus, prestes a começarem a sua missão, e se reúnem lá, para então aproveitar o tempo em oração. Isso está registrado no capítulo 1, você pode ler quando chegar em casa e ter um aprofundamento maior. Mas eu queria destacar alguns pontos importantes que os discípulos viveram nesses dias em que eles estiveram em oração. Uma coisa que precisa ficar claro na minha e na sua mente, porque às vezes queremos fazer demais, às vezes queremos produzir demais, na ânsia de que se pararmos um tempo para falar com Deus, que se dedicarmos um tempo para estar com Ele, estaremos perdendo o tempo em que trabalharíamos para os projetos acontecerem. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você dedica tempo em oração, você não está perdendo tempo algum, muito pelo contrário, você está remindo o seu tempo, você está se entregando diante do Senhor, confiando nele e crendo que Ele pode sim te auxiliar em viver, em resolver, em alcançar e em revelar para você aquilo que você precisa fazer. É comum passarmos momentos com Deus e vivermos coisas extraordinárias que não produziríamos em nenhuma e em qualquer circunstância da nossa vida, seja com muito poder econômico ou seja com muito poder de influência, porque o nosso Deus pode infinitamente mais. Ele vai além do que imaginamos, Ele vai além do que pensamos, e quando cremos nele em oração, Ele faz com que venhamos a viver o seu querer e a sua vontade. Aqueles homens, quando dedicaram esse tempo em oração, eles viveram coisas extraordinárias. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui de maneira bem simples com você é de que em oração os discípulos tiveram o entendimento de que tudo que aconteceu com Jesus fazia parte da história, e que tudo quanto eles estavam vivendo naquele dia, naquele momento, tinha sido desenhado por Deus e tudo estava sob o controle de Deus. Queridos, durante o ministério de Jesus, os discípulos tiveram muita dificuldade de entender o que estava acontecendo com Jesus. Durante o ministério de Jesus, eles tiveram muitos problemas em entender a missão de Jesus. A maioria dos discípulos pensavam que Jesus era um libertador do povo de Israel do governo romano. Eles tinham dificuldade de entender a missão messiânica de Jesus de redimir o mundo, e por isso que quando Jesus morre na cruz, eles não aceitam, eles entram em crise, porque eles não tinham entendimento da missão de Jesus.
A própria morte de Cristo vai ser um desafio para a vida daqueles homens, vai ser um momento de fuga, vai ser um momento de voltar atrás, vai ser um momento de muita dúvida, e que eles vão levar muito tempo para fazer a digestão de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas quando eles entram no cenáculo, e quando a gente lê o texto bíblico, e a gente vê que eles se entregaram à oração, tem um momento em que Pedro se levanta no cenáculo, no versículo 16 do capítulo 1, e Pedro vai dizer aos seus irmãos: irmãos, convinha pelas escrituras que tudo o que aconteceu se cumprisse mediante a história de Jesus o Cristo. Sabe o que Pedro estava dizendo? Agora eu entendo o propósito de Deus, agora eu entendo a missão, agora eu entendo que tudo o que aconteceu está no controle de Deus, agora eu entendo que tudo que Jesus fez é porque Ele veio para realmente fazer isso. E Pedro começa a citar as Escrituras, e ele vai envolvendo os que estavam presentes no cenáculo, trazendo uma compreensão bíblica, teológica e histórica da vida de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? É de que quando nós esquecemos da oração, ou quando nós não praticamos a oração, é muito fácil as coisas perderem o sentido. É muito fácil a igreja perder o sentido, é muito fácil Deus perder o sentido, é muito fácil família perder o sentido, é muito fácil aquela vontade de ser melhor, de vencer o vício, de vencer a tentação, ter sentido. Porque quando nós não dedicamos uma vida de oração, é normal nós não compreendermos os propósitos das coisas. E aí deixamos ser levados pelas tentações, deixamos ser levados pelos vícios, deixamos ser levados pelas correntezas da vida, e não nos opomos mais, não clamamos mais, não choramos mais, não fazemos uma campanha mais, porque abandonamos a oração. A oração nos transforma, a oração nos muda. E eu tenho o costume de, quando vou para a oração, queridos, vou com o meu celular, e quando chega a algumas alturas da oração, eu começo a escrever, irmão, e tem coisa que Deus já me falou, dizendo assim, ó: Eliabe, faz isso, isso e isso para ajudar sua esposa a ser melhor. Tem coisa que na oração Deus me diz: faz isso para motivar ela a estudar mais, faz isso para ajudar ela a cuidar da saúde. Enfim, se você crê ou não, para mim funciona, dá certo, e eu marco lá no meu celular: coisas recebidas em oração. Pelo amor de Deus, volte a orar. Se você não ora muito, comece a orar. Se entregue à oração, porque tem coisas que você precisa ter entendimento, tem coisas que estão ocultas na sua casa, tem coisas que estão escondidas lá, que precisam ser trazidas a claro. Você precisa entender isso, e fica o meu conselho nessa noite para você: comece ou se entregue ainda mais à oração, para ter o entendimento do que está acontecendo e do que Deus quer fazer na sua vida e na sua história. A segunda coisa que aconteceu nesse momento de oração, que eu quero destacar aqui, é a confirmação do chamado de um homem chamado Matias. Matias, ele não é citado nos evangelhos, mas ele vai ser citado agora no livro de Atos. Porque quando Pedro cita as Escrituras, chega um momento das Escrituras que Pedro vai citar de que Judas, ele iria morrer e iria fazer o que fez. Quando Pedro lê esse momento, Pedro comunica uma necessidade no grupo e diz: alguém precisa assumir o lugar de Judas entre os 12. Então se lança o nome de Matias, se coloca o nome desse homem para ser alguém junto dos apóstolos. E nesse momento de oração, então se ora para que eles sejam dirigidos entre a escolha de Matias e outro nome. E o Espírito Santo vai dirigir para que Matias fosse o escolhido para ser apóstolo junto dos 12.
Matias é alguém que esteve junto com Jesus, é alguém que partilhou da vida, ele era testemunho da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Ele tinha os critérios para ser um apóstolo, mas até então ele não era, até então ele não era reconhecido, até então ele não vivia como um apóstolo, até então ele não era citado como os melhores ou entre os mais destacados discípulos, mas no cenáculo os discípulos oram e pela direção do Espírito de Deus, eles entendem que Matias tinha um chamado, tinha uma vocação, tinha um propósito de Deus na vida daquele homem, e eles reconhecem isso em um ambiente de oração. O que eu aprendo? Eu aprendo, queridos, que em um ambiente de oração, em um ambiente de intimidade com Deus, é o lugar para a gente receber a direção e a gente entender qual o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Matias estava presente no cenáculo, mesmo não sendo citado antes, mesmo não estando nos momentos mais íntimos com os 12, mas ele estava em oração, estava presente ali, ele não se recusou a sair da oração, e ali o ministério dele é reconhecido, ali a vocação dele é reconhecido. É como se os discípulos olhassem para Matias e dissessem: nós entendemos o propósito da sua vida e o propósito da sua história. É a mesma coisa que o Matias cair em si e entender: eu sou chamado para ser um desses, eu sou chamado para doar a minha vida em prol de Cristo. Por quê? Porque ele estava em oração. Deixa eu dizer para você uma coisa: a nossa sociedade está repleta de gente, desde jovem a idoso, que não sabe e que não tem propósito de vida, mas pega o histórico dessa pessoa, nunca esteve crendo no poder da oração, nunca praticou a oração. É impossível alguém dedicar tempo em oração e não entender que existe um propósito de Deus para a sua vida e para a sua história. Você não está aqui para viver por acaso, você não está aqui porque Deus joga dados, não. A sua vida tem um propósito, e o jeito de conhecer esse propósito é chegar perto de quem te criou e entender o que Ele tem a falar a seu respeito, a falar a respeito da sua casa, a falar a respeito da sua vida, da sua vocação e do seu chamado para esse tempo. Pega a história de Matias. Os relatos vão dizer que ele pregou na Judéia, pregou em Etiópia, chegou até Geórgia, e lá ele foi crucificado, ou seja, ele foi um mártir do Evangelho. Mas todo esse ministério de impacto começou no cenáculo, em oração. Aquilo que é gerado em oração, talvez você não entende hoje, mas eu quero dizer para você: se está sendo gerado em oração, vai muito além do que você imagina e muito além do que você está vendo, porque aquilo que é gerado em oração é gerado para propósitos eternos. Terceira coisa que eu quero destacar é de que o ambiente de oração do cenáculo gerou um momento e trouxe aos discípulos um coração pronto para receber a promessa que Deus havia feito a eles. Jesus havia dito que iria derramar sobre eles o revestimento do Espírito Santo. Era como se um poder, uma autoridade, e como consolador para estar com eles todos os dias para o cumprimento da missão. Jesus prometeu isso em diversos textos, e os discípulos agora estão querendo viver essa promessa. E Jesus diz para vocês receberem essa promessa: vocês precisam voltar para Jerusalém e permanecer em Jerusalém, porque ali vocês vão receber a promessa. Então os discípulos vêm e sobem ao cenáculo, eles começam a orar, eles criam um ambiente aonde Deus poderia ali trazer o cumprimento da sua promessa. E se nós lermos a palavra de Deus, se você se dedicar à leitura e ir lendo Atos 2, você vai ver que no cenáculo, esses discípulos, nesse ambiente de oração, eles recebem o cumprimento da promessa
de Deus, desceu sobre eles o Espírito Santo, eles foram revestidos com o Espírito Santo. Isso me traz o entendimento de que em oração nós preparamos um ambiente para a manifestação de Deus. Isso me traz o entendimento de que em oração nós preparamos um ambiente para Deus revelar aquilo que Ele só pode revelar em um momento de intimidade com alguém. Eu entendo que na oração nós preparamos o ambiente para Deus manifestar o seu agir e fazer o seu querer na terra. Eu louvei a Deus pela vida do pastor Aguiar e o testemunho que ele deu da palavra que ele recebeu. E quando ele recebeu a palavra, onde? Ele citou aqui. Ele recebeu a palavra, ele estava em oração com um amigo dele. Deus trouxe uma palavra claro. E quando aconteceu a circunstância, em oração, o pastor tomou posse da palavra. Porque em oração nós criamos um ambiente para a manifestação de Deus, para Ele trazer o sobrenatural e para Ele fazer as promessas dele se cumprir. Quer ver transformação na sua casa? Quer ver transformação no seu casamento? Quer ver milagres de Deus na sua vida? Prepare um ambiente regado com oração. Prepare um ambiente de intimidade com Deus. E eu tenho certeza que Ele vai trazer sobre a sua vida esse sobrenatural, essa promessa. A oração, ela continua sendo a ferramenta pela qual Deus nos prepara para recebermos o que Ele tem para a nossa vida. Os discípulos foram preparados naqueles 10 dias para que a promessa se cumprisse. Quer viver coisas extraordinárias na sua casa? Quer viver mudanças extraordinárias na sua vida? Quer ver as promessas de Deus se cumprindo? Crie um ambiente de oração e depois testifique das mudanças que você vai viver. Para a gente terminar, a oração, ela trouxe aos discípulos o cumprimento da promessa. E quando trouxe o cumprimento da promessa, trouxe também aos discípulos ousadia para cumprir a missão. A missão que Jesus havia dado aos discípulos era uma missão desafiadora. Não poderia ser cumprida de qualquer jeito. A maioria deles teve que entregar a própria vida para o cumprimento da missão. A maioria deles teve que se mover do lugar que estava. Era uma doação de vida, viver a missão que Jesus havia dado. Portanto, necessitava de ousadia, necessitava de poder de Deus. E eles vão receber isso em oração. E quando desce o Espírito Santo sobre eles, há um movimento no cenáculo, há uma manifestação de outras línguas. E aquele movimento que acontece no cenáculo, há um barulho no cenáculo, isso desperta nas pessoas que estão fora do cenáculo curiosidade. E as pessoas que estão fora do cenáculo começam a perguntar: o que está acontecendo com esses homens? Será que eles estão embriagados? O que está acontecendo? Porque judeus falam outras línguas, um movimento diferente. E quando essas dúvidas surgem, os discípulos que estavam prontos para viver a missão saem porta fora do cenáculo e começam já a viver a missão que Deus havia dado para eles. 10 dias preparou eles para que no momento exato eles já saíssem e não esperassem outra coisa qualquer, mas já pudessem cumprir a missão. E Pedro vem para fora do cenáculo, prega o evangelho, que era a ordem de Jesus, e na primeira pregação quase 3.000 pessoas se rendem a Cristo Jesus e recebem o evangelho. Sabe por quê? Porque eles começaram a cumprir a missão. E você vai ler Atos, ver o registro, você vai ver que a partir de Atos 2, eles começam a cumprir a missão. Eles vão doando a vida, e o ide por todo mundo e pregar o evangelho começa a ser cumprido e é vivenciado por aqueles homens. Mas a missão só foi cumprida porque ela teve um tempo de preparação e teve um tempo de oração para que ela pudesse ser vivida no todo. A oração preparou os discípulos para cumprirem a missão com sucesso e de forma excelente. Eu termino nessa noite dizendo para mim e para você: se queremos viver por propósitos maiores do que nós, precisamos orar.
Se queremos viver por propósitos excelentes, precisamos orar. Se a nossa busca é uma busca por querer ser melhor na sociedade, no casamento, no trabalho, aonde quer que seja, nós precisamos passar pela via da oração. Se queremos conhecer a Deus, conhecer as coisas de Deus, nós precisamos orar. Se queremos vencer as tentações que destroem famílias, destroem sonhos e destroem vidas, se queremos vencer essas tentações, nós precisamos de uma vida de oração. Se queremos errar menos, precisamos crer no poder da oração e através dela estarmos preparados para as adversidades da vida. A oração, ela trouxe aos discípulos tudo o que eles precisavam para viver o propósito de Deus na vida deles. Foram homens que tocaram pessoas, foram homens que tocaram cidades, foram homens que revolucionaram o mundo da época, mas por quê? Viveram uma vida de oração. Conselho para você: não negligencie a oração, não fuja da oração. Aproveite a temática desse mês, os desafios que estão sendo colocados aqui em todo culto, e pegue esses desafios e comece essa vida de exercício de oração. Irmão, tudo é questão de exercício. Eu lembro, irmão, 1 ano e meio atrás, quando fui para a academia, para mim caminhar na esteira, pastor Aguiar, é uma vergonha. A Ana saiu de perto no primeiro dia. Você não sabe andar nesse trem, ó. Irmão, hoje eu chego lá e corro, dou pique, a coisa anda. Por quê? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aproveita esse mês, aproveita os desafios que estão sendo colocados aqui e comece a exercitar a oração. E não vai ser mais um mês, não vai ser mais uma semana, vai ser uma vida de efeitos, de frutos gerados em oração. A sua casa precisa de frutos gerados em oração. A sua casa precisa de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe que ore e que tenha entendimento do que Deus está fazendo nesse tempo. Se coloca de pé que eu quero orar com você nessa noite. A oração trouxe aos discípulos, relembrando, entendimento do tempo que eles viviam. A oração confirmou o propósito sobre a vida de Matias. A oração preparou um ambiente para cumprimento da promessa. E a oração deu ousadia aos discípulos para viverem e cumprirem a missão. Os mesmos discípulos que eu estou falando para vocês, e citando eles como grandes homens de oração, vivendo coisas extraordinárias em oração. Se a gente voltar atrás, a história deles é a minha e é a sua história. Porque teve um dia que eles não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus olhou para eles e disse: olha, o que vocês não conseguiram fazer aqui, só se faz com jejum e com oração. Quando Jesus levou eles para o Getsêmani para orar, passaram a noite dormindo e cochilando, menos orando. Jesus repreendeu eles 3 vezes, dizendo: vocês não podem orar comigo 1 hora. A história deles é a minha e é a sua história. A história de que foge, a história do cansaço, a história de quem ainda talvez não entendeu os frutos da oração, mas chega um dia do cenáculo, chega um dia que a gente entra para os 10 dias, e talvez na sua vida não é 10, não é o cenáculo, mas é a nave da igreja da rua São Paulo, é a campanha do mês de maio, que vai transformar a sua vida de oração, e vai dar a você uma intimidade com Deus, como ainda você não teve. Talvez você tenha fugido da oração, talvez você tenha adiado o tempo de estar com Deus, talvez tenha se conduzido por uma agenda repleta, sem tempo para estar com o Senhor, te roubam as energias. Talvez a oração para você é um remédio, que você faz uso dele na hora de dor e de sofrimento. Esse mês de maio Deus está te chamando para desfrutar da companhia dele. Esse mês de maio Deus está te chamando para estar diante dEle. Nesse mês de maio Deus está te chamando para você orar por alguém. Nesse mês de maio Deus está te chamando para você orar por você. Nesse mês de maio Deus está te chamando para 22 horas, parar tudo que você está fazendo e orar.
falar com Ele. Amém? Eu quero terminar com você orando debaixo desse propósito. Amém? Você já assumiu esse propósito. Você já colocou a sua palavra. E talvez a agenda corrida tenha tentado te roubar. Talvez os desafios, o cansaço, ou talvez a própria falta de entendimento. Será que vale? Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu quero orar mais uma vez, para que você abrace novamente esse propósito, e diga: Deus, eu estou aqui, eu quero viver isso. Deus, eu estou aqui, eu entendo que esse é o meu cenáculo. Deus, eu estou aqui, e eu creio que como foram 10 dias para os discípulos, para mim esses 30 dias, e daqui para frente é 21, sejam os dias de eu viver isso. Se você quiser vir à frente, venha, como tem algumas pessoas que estão aqui, dando um passo e dizendo: Deus, eu quero. Ou se não, aonde você está, coloca a mão no seu coração e diga: Deus, eu abraço de volta esse propósito, ou eu redobro a minha palavra sobre ele, e eu quero viver o que você tem para mim nesse tempo. Eu quero nessa noite, aproveitando o tempo que nós estamos juntos também, e que você venha a essa casa e ouviu uma palavra de Deus, e você olha para a sua vida nesse tempo, e você diz: eu preciso de uma intimidade com o Senhor, eu preciso desse momento de filho com o Pai. E você olha para a sua vida hoje, e você diz: eu preciso tomar uma decisão e sair dessa casa diferente, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Não só orar, mas eu preciso aceitá-lo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu não queria terminar essa noite da vitória sem dar essa oportunidade para você. Tem alguém nessa noite, aonde quer que você esteja, que hoje você está dizendo: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se tem alguém onde você estiver, levante a sua mão assim. Nós queremos orar por você nessa noite e participar desse momento em que você está se achegando a Deus. Não deixe essa oportunidade passar, não deixe esse momento para outra hora. Hoje Ele marcou um encontro contigo, e hoje Ele te chama de filho, para vir desfrutar do perdão dos pecados e daquilo que só Ele garante para você, que foi através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Tem alguém que está entregando a sua vida para Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Tem alguém que está voltando para Jesus hoje? Levante a sua mão o mais alto possível. Temos uma pessoa vindo, você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém? Nós celebramos pela sua vida. Tem mais alguém nessa noite que está voltando para Jesus? Talvez você passou um tempo afastado e você percebe que é hora de voltar. Tem alguém? Levante a sua mão onde você está. Nós queremos ver você nessa noite. Temos mais alguém? Não temos. Temos mais alguém? Vamos aplaudir o Senhor. Vem à frente por bondade. Nós queremos orar com você. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, jovem. Creia que Deus tem um plano e um propósito, e que nele todas as coisas se fazem novas. Amém? Vamos orar pelo seu propósito. Vamos orar por ele que está voltando, que está aceitando Jesus nessa noite. Pai, nós oramos e nós estamos diante do Senhor, nesse ambiente de transformação, nesse ambiente de propósito, nesse ambiente de sermos diferentes. Deus, nós oramos pela vida deste jovem que está se rendendo diante do Senhor nesta noite. Pai, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida. Espírito Santo, habita na vida dele, dando propósito, trazendo as promessas, trazendo os dons e cumprindo na vida dele o propósito que já está estabelecendo e já está estabelecido em ti. Pai, nós oramos crendo que esse é o momento de transformação, crendo que esse é o momento de perdão, crendo que esse é o momento em que o Senhor está o abraçando como filho, como fruto ganho na cruz, e que o teu nome seja glorificado através da vida dele. Olha, Senhor, para os meus irmãos,
que nessa noite juntos redobramos a nossa palavra sobre os propósitos de oração, que a gente seja ousado, que a gente doe tempo para isso e que a gente se aplique em conhecer o Senhor cada vez mais através da oração. Uma coisa só te pedimos: revela-te a nós, é o que nós precisamos. Amém.